Olá, muito boa tarde. A partir de agora, você acompanha o Papo Saúde, o nosso programa semanal onde a gente conversa com especialistas sobre iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal de Saúde. No programa de hoje, vamos falar sobre fisioterapia e a importância da técnica na reabilitação motora e respiratória. A fisioterapia auxilia, por exemplo, na redução das dores crônicas e agudas em todo o corpo, além de restaurar a integridade dos órgãos, sistemas e funções. Atualmente, a Prefeitura de Fortaleza dispõe do serviço em 4 policlínicas. E quem bate um papo com a gente sobre esse tema são os fisioterapeutas Matheus Crisóstomo, da Policlínica lá do Bom Sucesso, bem-vindo, Matheus, e a Thalita, que é fisioterapeuta da Policlínica lá do Jockey Club. Muito bem-vinda também aqui ao Papo Saúde. Obrigada. Eu queria, Thalita, que você começasse explicando qual é o papel, o objetivo da fisioterapia. E o Matheus também pode participar dessa resposta. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Assim, a fisioterapia ela tem um papel tanto preventivo como curativo, certo? Às vezes as pessoas procuram a fisioterapia somente quando já estão com alguma sequela, com algum comprometimento mais sério, mas na verdade ela pode atuar também na prevenção, tá? Na evolução também daquelas sequelas de algum acometimento, uma doença neurológica, né? Um paciente que é mais idoso, por exemplo, que não tem restrições de movimentos, de mobilidade, o ideal é que faça fisioterapia até como uma forma principalmente preventiva, que é justamente porque a gente sabe que o envelhecimento também, ao longo do tempo, ele vai ter essas limitações um dia. Então, quanto mais cedo ele fizer a fisioterapia, mesmo sem ter tantas restrições, de forma preventiva, melhor, porque ele vai conseguir ter uma qualidade de vida bem melhor e por mais tempo, né? Então, a fisioterapia ela tem o objetivo muito de atuar nessa qualidade de vida do indivíduo. E Matheus, e para quem que é recomendada a fisioterapia? Em que casos? Assim, a gente tem a sorte... Olá, boa tarde. A gente tem, assim, a sorte de contar com uma profissão que ela tem uma gama de variedade mesmo. A fisioterapia atua em todos os locais. Prevenção, reabilitação, de tudo que você imaginar. Assim, o objetivo da gente, como a Thalita estava falando, tem essa parte de reabilitação, como ela falou. A prevenção, a gente pode falar mais especificamente, que a gente recebe muito lá na Policlínica, são pacientes idosos que têm um déficit de equilíbrio, que é o que vem junto com a idade, né, avançada da idade. Às vezes o paciente não é aquela pessoa mais ativa, não praticou tanto esporte na vida, não fez tanta atividade física. Vários fatores. E um exemplo assim mais específico, para ser mais específico, é risco de queda. Paciente com a idade mais avançada tem um risco de queda muito grande. A gente vai atuar nisso aí, de que forma? Trabalhando a parte da musculatura, fortalecendo a musculatura, alguns tipos de exercícios que a gente vai ver, o equilíbrio do paciente. A gente vai atuar mais ou menos dessa forma. Dores musculares também, a fisioterapia também pode ajudar? Porque dor nas costas, aquela dor de casa. Dor nas costas, acho que é uma queixa universal, né? Todo mundo tem uma dorzinha. Sim. Sempre os pacientes, quando a gente fala, sou fisioterapeuta, né? Eu tô com dor. Não só os pacientes, mas qualquer pessoa, quando a gente fala que é físio... Eu sou uma que vive com dor nas costas. Aí aqui, pode esperar que vai dizer que tem uma dor, né? Então, com certeza, a fisioterapia, eu acho que o papel, assim, um dos papéis fundamentais é justamente esse tratamento da dores articulares, dores musculares, né? Entra também aí nessa questão das dores a fisioterapia preventiva, né? Eu não sofri nenhum acidente, mas mesmo assim ela é recomendada nesse caso. Sim, sim recomendada. Pacientes que têm problemas posturais, né? Pacientes que têm problemas desgaste na coluna, né? Às vezes nem sente tanta dor, mas aí é recomendada a fisioterapia preventiva, justamente como o Matheus falou, né? De fortalecimento, nessa parte de fortalecimento, que vai diminuir essas dores, né? A fisioterapia é muito recomendada também em casos de acidente de carro, acidente com motociclista. Faz parte do tratamento também a fisioterapia? Sim, seria o pós-cirúrgico, né? Porque geralmente paciente que sofre acidente, principalmente de moto, tem um índice muito alto aqui até em Fortaleza, a gente recebe muito paciente que sofreu esse acidente de moto, ou carro automobilístico em geral, mas é porque de moto o risco é maior, né? São pacientes que vêm no pós-cirúrgico com déficit de força muscular, não conseguem mexer, bloqueio articular, não consegue mais mexer aquele segmento, edema,
o membro, o segmento está muito inchado, então isso tudo vem para a gente. Quanto mais rápido vier para a gente, melhor, mais a chance de recuperar 100% aquela região. É importante que o paciente, o indivíduo, né, como um geral, ele procure a fisioterapia não só quando aquela condição, principalmente de restrição, já está instalada, né? É importante, principalmente nesse caso que o Matheus falou de pós-operatório, né? O quanto antes. E o paciente ficar com menos restrições. Existe algum fator de idade? Criança pode fazer também? Pronto, quando tu falou de dor muscular, que eu ia falar que a dor muscular ela pode ser de qualquer idade, né? A gente já pega paciente criança com paciente idoso. Aí vai variar. Geralmente tem donas de casa, ou a pessoa que fica em casa, que trabalha, tem aquela carga de trabalho muito grande e sente dor nas costas, porque passou o dia arrumando a casa, passou o dia carregando peso, ou tem aquele paciente mais jovem que faz, sei lá, crossfit, treina na academia, que tem dor muscular por excesso de carga também na academia. Então, essa parte de dor muscular ela vai variar muito o público, tem tanto o idoso como o mais novo. Como é que funciona para a população ter acesso a esses serviços de fisioterapia? Ela vai no posto de saúde, ela vai direto na policlínica, como é que funciona? Ela vai procurar o APS, né, o posto mais próximo da casa dela, para ter esse encaminhamento do médico lá do posto de saúde, geralmente é o médico da família, para a fisioterapia, né? Se ele vê que realmente tem essa necessidade, ele vai encaminhar para a policlínica, para o paciente se dirigir à policlínica para fazer o tratamento. Você atende na policlínica do Jockey Club, como é que é o perfil do atendimento lá dessa unidade? Pronto, o perfil é o que a gente estava conversando, né, Matheus? Assim, o perfil de atendimento é mais ou menos parecido de todas, né? Geralmente são pacientes neurológicos, pacientes que sofreram acidente, trauma, né, trauma-ortopedia, pacientes reumatológicos, pacientes mais adultos, né? A gente recebe. E mais alguma coisa? No Bom Sucesso. Algumas, por exemplo, lá no Bom Sucesso, algumas policlínicas ela têm a especialidade, tentam se tornar referência. Lá está passando pelo processo de se tornar referência nas disfunções do assoalho pélvico, que são pacientes que, por algum motivo, têm dificuldade de segurar o xixi, por exemplo, né? Tem incontinência urinária, que a gente chama. Passaram por algum processo cirúrgico devido ao câncer tanto urológico como o ginecológico. São pacientes que vêm pra gente, que estão com déficit na musculatura, também é força, não tem força para segurar o xixi por algum motivo, como eu falei, e vem pra gente. Lá no Bom Sucesso, está passando, como eu falei, por esse processo burocrático de se tornar referência aqui dentro de Fortaleza para o tratamento. Os pacientes que têm essa disfunção serem encaminhados para lá. Então, além disso tudo que ela falou, a gente já atende toda essa gama que ela falou, também a gente tem essa parte mais particular da gente lá. A demanda é grande? É enorme. Fila de espera, né, pelo SUS, a gente sabe, mas assim, funciona, entendeu? Às vezes a gente fala assim, pelo SUS, né? Mas, de fato, Daniele, funciona, assim, realmente a gente recebe uma demanda muito grande. Tem pacientes que ficam realmente muito tempo esperando? Tem, mas tem aqueles também que conseguem logo a fisioterapia, né? A fila anda. Que bom, é bom saber que a fila anda. E, assim, qual a orientação para quem... porque uma coisa que a gente percebe muito... eu sou leiga, não sou da área, mas eu vejo muito que, assim, que a fisioterapia é um tratamento que o resultado vem a longo prazo, né? Não é de imediato, né? Como eu tomei um remédio, já vem... E aí, muitos pacientes perdem assim, a paciência, não querem dar continuidade, preferem tomar um medicamento que seja mais rápido. Precisa realmente ter essa paciência? A partir de quando que as sessões de fisioterapia vão começar a fazer efeito? Vai depender muito do caso. Assim, pacientes neurológicos, como ela falou, são pacientes que demandam realmente muitos atendimentos, mas tem pacientes, por exemplo, esses de pós-operatório, muitas vezes no primeiro atendimento a gente já consegue dar uma qualidade ao paciente, porque naquele primeiro atendimento a gente já consegue diminuir bastante o edema, o paciente está inchado, ele já vai conseguir diminuir a dor do que ele estava sentindo ao caminhar, por exemplo, já vai conseguir mexer muito melhor. Então, a gente tem esse pensamento que demora, mas não é tanto a realidade, vai depender do caso. Tem casos que realmente demora, tem casos que o resultado vem bastante rápido. E o paciente que
passa por atendimento de fisioterapia, ele tem alguma coisa que ele possa fazer em casa? Porque trabalha-se muito com gelo também, com aquela coisa da compressa do quente, isso eu também posso fazer em casa ou não é recomendado? Sim, a gente sempre recomenda ao paciente para fazer algo em casa, até porque tem casos que o paciente teria que ir várias vezes na semana e às vezes não é possível porque a agenda da gente está um pouco mais cheia. Então, o paciente, por exemplo, que vai 2 vezes na semana, tem aquele restante de dias ali, 4 dias, 5 dias ainda, sem ir para a fisioterapia, e a gente sempre dá orientação que é importante ele em casa. A gente recomenda alguns exercícios, a gente ensina a questão da compressa de água morna, ou do gelo, ou de comprar alguma pomadinha para passar no local. A gente sempre está dando essas recomendações. Legal. Você deu o exemplo aí da fisioterapia preventiva para a população idosa, né? A partir de que idade, mesmo que o idoso não sinta nada, é interessante que ele procure um fisioterapeuta para fazer essa fisioterapia preventiva? Porque a gente sabe que a idade da idoso, né, considerado idoso a partir da faixa etária dos 60 anos, né? Então, é o ideal a partir de começou o envelhecimento aí, 60 anos, não estou sentindo nada. É importante sim, porque a gente, com o passar do tempo, é fisiológico. A gente vai perdendo massa muscular, né? Vai dando essa questão do desequilíbrio, né? Principalmente se aquela pessoa é uma pessoa que sempre foi sedentária. Então, aí é que pega mais, né? Aí é que realmente, quando aquela pessoa chega na velhice, tem que trabalhar essas questões que no futuro podem comprometê-la muito mais, né? É muito na questão também da forma que a pessoa envelheceu. Por exemplo, um idoso que foi sempre ativo, com 60 anos, pode estar melhor do que com um jovem de 30, entendeu? Então ele não tem, assim, vai ter a indicação de passar pelo processo de avaliação. A gente avalia, vê como é que ele está, se precisa ou não, entendeu? O paciente da policlínica que é atendido pelo município, ele não faz a parte respiratória, né? Ele faz a parte motor. O que é especificamente trabalhado nessas policlínicas? A gente não tem esse perfil de atendimento, né? De fisioterapia respiratória, certo? Porque é um atendimento bem mais individualizado, né? É uma avaliação diferenciada. Demanda mais tempo, Demanda mais tempo. Então, a gente não tem esse perfil lá, né? Mas temos tantas outras condições que a gente... O perfil maior das policlínicas são de pessoas que sofreram acidentes? Muitas. AVC? Pacientes neurológicos, né? Muitos pacientes de AVC. Realmente é muito variado. Muitos pacientes de acidentes, né? Moto, principalmente. Aí, geralmente são 2 sessões por semana, 3, como é que é o atendimento? A gente vai avaliar, né? Ver qual a necessidade do paciente. São pacientes que, por exemplo, sofreu acidente, voltando de novo. É um paciente que demanda mais atendimentos para ele não perder tanto como ele perderia se não fizesse, entendeu? Então a gente pede que vá 2 a 3, até 3 vezes. Dependendo do caso, a gente consegue encaixar 3 vezes por semana, mas vocês estavam falando da orientação em casa. Pacientes que fazem o que a gente manda, literalmente a gente manda fazer em casa, a gente vê que a recuperação é bem mais rápida. Quais são essas principais orientações que são dadas aos pacientes? Geralmente o que a gente faz eu sempre, quando eu vou atender, eu falo, o senhor decore o que a gente está fazendo aqui, porque o senhor vai ter que fazer esses exercícios em casa, tenta fazer o máximo que o senhor lembrar, para que a gente possa evoluir de forma mais rápida. Aí é específico de cada caso. Tem um tipo de exercício para cada caso. Às vezes a gente, né, até pode anotar num papelzinho, dizendo uma sequência para ficar mais fácil, né, dele em casa, como se fosse uma ficha, né? Sim, a gente pode fazer dessa forma também. Pode fazer, aí exercícios, né, como o Matheus falou, cada caso é um caso, né? Se for um paciente que tem mais dificuldade de caminhar, vamos em casa, caminhar no quintal de casa, na varanda, acompanhado com o familiar ali perto, para não cair, né? Vamos, enquanto estiver deitado, fazer um exercíciozinho, levantando a perna. Sempre a gente dá essas recomendações, assim. Mais práticas mais fácil, também, né? Mais práticas, que não tem... Que às vezes a pessoa acha que porque tem que fazer fisioterapia, mas eu não tenho essas coisas em casa, eu não tenho esses aparelhos, eu não tenho... Né? Mas tem e muita na coisa verdade, que dá pra usar, pra você com travesseiro travesseiro pode fazer um exercício com travesseiro entre os joelhos, pressionando o travesseiro. Tem muita coisa que você pode fazer. Não tem aquele halter da academia em casa, mas tem 1 quilo de arroz em casa. Então você pode levantar 1 quilo de arroz, que é o mesmo quilo. Vai fazer o mesmo efeito, né? Então repete pra gente, pra quem estiver em casa, como ter acesso a esse serviço.
Bom, paciente que precisar de fisioterapia, né, pelo SUS, dirija-se ao posto de saúde mais próximo da sua casa, e aí o médico, lá geralmente é o médico da família, ele vai dar esse encaminhamento para alguma policlínica, geralmente uma policlínica próxima, às vezes não, vai depender também das vagas, e aí ele se dirige à policlínica, é marcado pelo posto, né, a fisioterapia também dele, e aí ele vai naquele dia marcado, naquele horário, lá para a policlínica. Tá ótimo, então. Eu acredito que a gente tem abordado tudo, né? Sim, foi bem abrangente a conversa. Sobre essa área. Gente, obrigada pela participação aqui no Papo Saúde. Sejam sempre bem-vindos à TV Terra do Sol. Obrigada, boa tarde. Espero que a gente tenha esclarecido aí várias dúvidas. Esclareceu sim. Eu sou uma que já vou atrás da fisioterapia preventiva, que eu vivo com dor muscular, com dor na lombar, com dor aqui. Eu já tô aí. Vá mesmo, que é importantíssimo. É verdade. Tá ótimo, gente. Obrigada. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.